paz do Senhor, queridos irmãos. Muito bom nós conseguirmos chegar na casa de Deus nessa noite. Nesses dias um pouco abafado, mas Deus tem nos dado o ânimo de estar aqui, porque é muito bom estar na casa do Senhor. É muito bom nós podermos estar aqui em comunhão, celebrando ao Senhor, louvando o nome dEle, que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É muito bom estar aqui. Não teria lugar melhor para nós estarmos nesta noite, para ouvirmos os louvores, louvarmos juntos, ouvirmos a meditação da palavra. E pode ter certeza que nós somos muito felizes em ver você aqui. É tão bom quando nós nos levantamos e olhamos e vimos que os nossos irmãos estão na casa do Senhor, vimos pessoas também que estão aqui, que há dias nós não víamos. Quando nós vemos aqui, o nosso coração se alegra. E imaginem vocês o nosso coração, que é um coração impuro, muitas vezes se alegra. Imagina Deus. Deus te contempla lá na tua casa. As dificuldades muitas vezes que nós enfrentamos para chegar até aqui. Muitas coisas se lançam. Vocês sabem disso, né? Que muitas coisas se lançam para impedir de nós estarmos muitas vezes na casa do Senhor. É porque Deus tem uma palavra para o nosso coração. Deus quer fortalecer o meu e o teu coração, como sempre tem feito. Todas as vezes que o povo de Deus se reúne num propósito, Deus fortalece o nosso coração. Ontem, como falou o Rude, nós estivemos ali no assentamento, e aquela palavra que o irmão trouxe, Leonardo, ele disse que Moisés, quando foi sair com o povo para o deserto, ele disse para Deus assim, eu não vou se a tua presença não for comigo. Eu não saio daqui se tu não for junto comigo. E muitas vezes nós nos pegamos dizendo isso, principalmente quando nós estamos escalados para falar alguma coisa, não é fácil. Mas nós dizemos assim, Senhor, tem misericórdia, esteja junto conosco. Lá vai ter um povo, vai ter alguém que precisa ouvir a tua palavra. E nós precisamos ser apenas o megafone teu, Senhor. É assim que nós dizemos. E nós nos reportamos ontem, quando o irmão Léo falava aquela palavra, se o Senhor não for comigo, eu não sairei deste lugar. O Senhor está aqui, a presença dEle está aqui no nosso meio. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 diz assim. Ontem, quando eu ouvia o Léo falar sobre ali, Moisés indo para o deserto, e a palavra que o pastor Amós trouxe também na GO, dizendo anima-te, parece que aquela palavra era quando o povo estava saindo daquele deserto. Te anima, povo, vocês estão saindo do deserto. E essa palavra Deus tem falado no meu coração há dias, tem trabalhado muito no meu coração. Tratou comigo essa palavra. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos meus mandamentos ou não. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, Deus tem falado muito no meu coração sobre deserto, tem falado muito, há 2 semanas, há mais dias, Deus tem falado no meu coração sobre o deserto. O que é o deserto? O deserto é um lugar árido, é um lugar quente, é um lugar que não produz quase nada, apenas alguns arbustos. É um lugar muito difícil de atravessar. Imaginem vocês, imaginemos nós, com este pequeno calor que nós estamos tendo aqui, com ventilador, com água, com tudo que nós precisamos, muitas vezes não é fácil. Imagina o calor causticante do deserto. O deserto é um lugar que durante o dia faz muito calor e à noite muito frio. São 2 extremidades totalmente diferentes, 2 temperaturas contrárias totalmente diferentes.
E vocês conhecem a história daquele povo que estava cativo lá no Egito. Aquele povo que foi para lá e estava sendo judiado, estava sendo escravizado. E eles já não aguentavam mais estar passando por toda aquela escravidão. E a Bíblia nos diz que eles clamaram ao Senhor, e o Senhor respondeu dizendo assim: eu ouvi o seu clamor, por isso enviei um libertador. E Moisés foi enviado lá àquele povo para tirar de lá do Egito, aquele povo que padecia já há alguns anos. O que eu fiquei pensando, que era tão simples, eu sei, eu não vou conseguir chegar assim na parte teológica, histórica, eu não vou conseguir chegar nessa parte. Mas eu fiquei pensando, no meu pensamento raso, vamos dizer assim, aquele povo lá, que ele estava distante da terra que era prometido aos seus antepassados há 40 dias. Era tão fácil, mas quando inicia ali, a palavra diz assim que Deus enviou aquele povo pelo deserto. E naquele deserto, imaginem os irmãos quantas necessidades. Mesmo Deus estando com eles todos os dias. Ele prometeu estar todos os dias. Ele enviava uma nuvem durante o dia para que aquele povo não caminhasse num sol causticante. Quando está enuviado, a gente vê que diminui o calor. E durante o dia, aquele povo era guiado por uma nuvem, e à noite, por uma coluna de fogo. Deus estava com aquele povo. Mas Deus enviou aquele povo pelo deserto. E eu fiquei pensando nos desertos que nós passamos aqui nessa terra. Nós somos o povo de Deus, o povo escolhido. Tu está aqui, tu é escolhido pelo Senhor. O irmão Zeno leu que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu para que nós vamos e demos frutos. Tu está aqui, tu pode dar fruto. Ele nos escolheu. Mas Ele tem algo bem simples que nós falamos às vezes, que nós não estamos aqui nessa terra para comer docinho, para viver todo dia uma maravilha. Não é isso. Nós estamos passando por essa terra e muitas vezes nós vivemos um deserto. E quem nos leva para o deserto não é o inimigo das nossas almas. O próprio Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Mas qual é o interesse do Senhor fazer que nós passemos por um deserto? Esse versículo lá que nós lemos em Deuteronômio, quando eu li ali a palavra humilhar, eu fiquei pensando, o Senhor nos humilhar e para provar, diz assim, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Será que Deus sabe se nós vamos ou não vamos obedecer? Deus sabe. Com certeza, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas muitas vezes, o objetivo é provar para nós mesmos, para nos moldar, nos colocar na forma que o Senhor deseja que nós estejamos. Qual é a intenção do Senhor levar a Mara para o deserto? Para humilhar? O nosso coração, nós conhecemos, ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos. Só que tem alguém que conhece muito mais a nós do que nós mesmos. E Ele sabe e conhece a intenção do nosso coração. Quando nós vamos para o deserto,
Muitas vezes nós podemos pensar assim, eu estou sendo injustiçado. E o pastor falou isso, que muitas vezes as pessoas que se sentem ou são injustiçadas, elas têm a tendência de passar por uma depressão. Nós podemos pensar assim, meu Deus, eu sou tão boazinha, eu tenho uma voz tão suave, eu faço tantas coisas boas, por que será que o Senhor ia querer me humilhar? Os humilhados, eles são exaltados, mas o Senhor abate o soberbo. Eu preciso muitas vezes passar por humilhação, meu coração ser humilhado pelo Senhor, pelo seu grande amor. Se nós pudéssemos contemplar, muitas vezes os nossos filhos, nós precisamos corrigir. Não é verdade? Quem é mãe, quem é pai sabe disso, precisa corrigir um filho. E quantas vezes nós corrigimos um filho e nós vamos chorar depois? Deus, Ele é o nosso Pai, Ele nos corrige. Se Ele me manda para o deserto e a intenção dEle é humilhar, é porque eu preciso me render aos pés do Senhor e eu preciso ter um coração humilde diante dEle. Jesus não teria motivo para ir para o deserto, e ele foi para o deserto, ele ficou 40 dias lá naquele deserto. E me vinha uma pergunta para fazer para vocês. Quanto tempo você já esteve no deserto? Quanto tempo nós já tivemos uma experiência de deserto? Ou você está passando num deserto? No deserto, é um lugar muito silêncio. Lá não tem... Eu até vi um vídeo assim, hoje ainda passam umas estradas por lá, mas lá é um lugar de muito silêncio, muito silêncio. E quando nós estamos passando no deserto, muitas vezes, nós não conseguimos ouvir nem a voz do Senhor. E isso é pedagógico. Isso nos ensina. Porque quando nós conhecemos a palavra, nos é necessário colocar em prática, e muitas vezes o Senhor fica em silêncio, e eu tenho a impressão que Ele fica nos observando, porque Ele está conosco todos os dias. Ele fica nos provando, e agora, nisto, o que vai fazer minha filha? Ele já sabe. Só que nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer, obedecer, ou nós podemos não obedecer. E aí, começa a acontecer tudo novamente. Porque é uma prova. Algo bem comum é dizer assim, ó, que na hora da prova o professor fica em silêncio, não é assim? E no meu coração, eu acho que é a pior fase do deserto. É quando o Senhor ele fica em silêncio. É a pior fase. Porque quando nós estamos atravessando esta vida, para nós chegarmos na terra, não de Canaã, que foi uma terra de luta, eles tiveram que guerrear muito lá naquela terra. Não é a Canaã celestial. É encontrar-se com o Senhor. Nós precisamos passar por essa terra. E nem sempre o Senhor fala conosco. Muitas vezes Ele fica muito tempo em silêncio. E é nessa hora que nós precisamos conhecer a palavra para fazer o que está escrito nela e não o que o nosso coração deseja. Sabem, queridos, não é só você que passa pelo deserto. Muitos de nós passamos. E é pedagógico. É ensinador, é necessário, é preciso, só que não é fácil passar pelo deserto. Quando o Senhor não fala conosco, quando Ele não nos dá uma direção, o deserto muitas vezes nos deixa perdidos, não é assim? Nós não sabemos para que lado vamos, nós não sabemos o que fazemos, mas eu tenho um conselho para te dar. Não sai do lugar se o Senhor não for contigo. Não sai, não sai. Algumas vezes eu tenho dito para o meu esposo, eu tenho dito assim, ó, não vai no que eu te digo. Não faz o que eu te digo, porque eu não estou sabendo fazer. Faz o que Deus orienta. E enquanto Ele não nos orientar, nós ficamos aqui.
Aquele povo caminhava pelo deserto e ele só se movimentava quando a nuvem se movimentava. Se o Senhor não estiver nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, não nos movimentemos. Sabe por quê? Vamos ficar rodando e voltando, rodando e voltando. E tem coisas que acontecem na nossa vida que nós pensamos assim, não sei vocês, mas eu já pensei, de novo, Senhor? Eu rodei aonde? Aonde que eu falhei, Senhor? Aquele povo, a história nos diz que todo ele foi consumido, porque ele murmurava. A diferença em perguntar para o Senhor o que eu fiz, isso não é murmuração. Murmurar é dizer assim, mas que Deus é esse que eu sirvo? Que palavra é essa? Eu estou passando por isso, por aquilo, por aquele outro, mas que Deus é esse? A culpa nunca é dele. Nunca. Deus não erra. Ele está certo em 100% de tudo que Ele permite na nossa vida, mesmo que seja muito doloroso. Ele está 100% certo. Nós, muitas vezes, estamos naquele deserto sem direção. Nós não estamos observando a nuvem. Nós não estamos observando a vontade do Senhor, muitas vezes. E ali, eu percorrendo, lendo, eu cheguei na parte em que o povo reclamava muito. Ele dizia assim, mas então, tu deveria ter nos deixado morrer lá no Egito. Lá por um acaso não tinha sepultura para que nós não morrêssemos lá. E o Egito é o mundo. Lá era isso, lá era aquilo. Parece que depois que eu me converti é isso, é aquilo, é aquele outro. Que Deus é esse? Deus providenciava cordonizes, Deus providenciava o maná todo dia. E quando eu cheguei numa parte tão conhecida, que é quando o povo diz para Moisés que não tinha água suficiente, e Deus orienta Moisés que falasse com a rocha. Irmãos, eu sempre, quando eu lia essa parte, no meu entendimento vinha assim que não tinha água nenhuma. E não, diz na palavra que não tinha água o suficiente, com fartura. Quando nós estamos no deserto, parece que água nenhuma nos sacia. Nós viemos à igreja, ouvimos a palavra e parece que nós saímos do mesmo jeito. A palavra é água. A palavra é água viva que jorra direto da rocha que é Cristo. Eu não sei vocês, mas quando eu estive passando por um deserto, muitas vezes eu vim na igreja, ouvi uma palavra abençoada, maravilhosa, mas parece que não surtia efeito. E Deus observando, e Deus olhando. O que a Mara vai fazer agora? Parece que aquilo nada é suficiente. Parece que nós saímos vazios. Parece que nada nos sacia. E Deus, Ele nos leva a passar por esse deserto para nos ensinar, para nos moldar. Eu estava pensando, às vezes a gente observa sem julgamento, sem julgar, mas a gente, porque não é de Deus eu ficar julgando ninguém e nem posso. Mas eu observo muitas vezes pessoas da minha própria família passam pela mesma situação e que Deus vai permitindo e a pessoa não se volta e continua da mesma forma e sempre a mesma coisa e não muda. Seria tão fácil obedecer ao Senhor. Só que as pessoas são diferentes muitas vezes e aquela mesma situação que produz em alguém mudança, produz no outro revolta. E esse não é o deserto que o povo passava. E Deus ia orientando Moisés, ia falando com Moisés, até que nesse episódio da rocha, imaginem vocês, Moisés tendo contato direto com o Senhor, falando com o Senhor, vendo o Senhor, sabendo do propósito do Senhor, e aquele povo murmurando dia, noite, quando vinham o maná, e Deus dizia, usem desse dia, colham só para esse dia. O povo pegava o maná e armazenava e apodrecia.
É todo dia. O maná é todo dia. Às vezes nós não queremos comer. Às vezes o corpo, a alma, ela quer folgar. Ela não quer se alimentar. Mas sabe como é que a mãe faz com a criança? Ela vai atrás. Ela vai atrás. Precisa se alimentar. Precisa se alimentar da palavra. Nós não vamos passar pelo deserto se nós não estivermos fortificados na palavra. Ouve louvor, ouvimos louvor, oramos, jejuamos. Parece que aquilo não surte efeito, mas é o deserto. É o deserto. E daqui a pouco vem o refrigério do Senhor. Ele refrigera a nossa alma. Lá no deserto, quando vem grandes chuvas, acumula em algum lugar lá grande quantidade de água. E lá brota alguma coisa, lá é oásis. Também diz que lá no deserto, embaixo daquela areia, tem pedras preciosas, rochas preciosas lá naquele deserto. Tem muita coisa nesse deserto. O que nós temos aprendido na nossa travessia, na nossa caminhada, nessa caminhada chamada vida, que vai em direção ao céu, que vai em direção ao Senhor Jesus? O que o Senhor tem nos ensinado, o que nós temos aprendido? Será que nós temos parado e meditado sobre o que nós temos aprendido? Teve uns dias que nós passamos, vários dias, eu pedia misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia. Acordava pedindo misericórdia, não tinha outra coisa para falar. Era só pedir misericórdia. E parece que o Senhor não falava, não dizia, não respondia, não orientava. Mas quando nós passamos por esse deserto, vem uma enxurrada de voz do Senhor orientando. Ele orienta, Ele fala, Ele nos conduz, Ele nos mostra. Ele é o nosso Pai. Ele quer que nós caminhemos animados, mesmo que seja difícil, mesmo que não seja fácil. Ele deseja que nós caminhemos animados. Agar foi mandada para o deserto, e ela foi mandada com o filho dela para o deserto, e ela começou a chorar, e dizendo assim: Senhor, acabou o mantimento, acabou a água, eu vou sair para longe, para não ver meu filho morrer, para não ver ele padecer. E daqui a pouco um anjo falou com Agar, e disse assim, o Senhor ouviu o clamor do teu filho. Imaginem uma mãe num deserto, sem tendo o que dar para o filho. Eu imagino os gritos daquela criança, porque era um clamor, e clamor não é baixinho. E chegar um anjo e dizer: mãe, teu filho não vai morrer. Vai na fonte, enche o odre d'água e dá para ele. Vai na fonte, meu querido, vai na fonte. Está pensando que vai morrer nesse deserto? Não vai. Vai na fonte. Vai na fonte que é Jesus, e clama, e bate, e pede que Ele fala. Teve um dia que eu falei assim: Senhor, como é que eu faço? Como é que a gente faz quando o Senhor leva uma das pessoas que a gente mais ama? O que a gente faz? Ele não me disse nada na hora, mas agora ele tem me respondido. E ele disse assim para mim: sabe essa pessoa? Ela te olhou e te disse assim, Mara, nada é eterno, só a alma. Só a alma. E eu disse assim: Senhor, mas é uma pessoa que produziu tanta memória. Seja tu produzir memória nos outros. Produz tu memória, faz tu. Só. Irmãos, que Deus, muitas vezes, Ele fica em silêncio. E eu pensava assim: eu vou contar minhas experiências. E sabe o que Deus disse? Se fosse antes, Ele não ia dizer. Ele disse assim: tu não é Atos 29? A missão continua. Ou tu acha que o deserto era só para aquele povo lá? Nós estamos passando no deserto e não é fácil. E é muito difícil. Teve 2 vezes na minha vida que Deus
não respondia. Uma, por desobediência. Eu desobedeci e ele dizia assim para mim, faz tal coisa. Eu dizia, não faço. Ele se afastou. Desobediência. E a segunda, que eu nunca tinha passado tanto tempo pelo deserto, foi para me moldar. Ele te molda no deserto. Se tu uma bênção lá para Gideão ser forte, corajoso. Forte, corajoso. O pastor, quando pregava aquela palavra na GO, ele disse que Paulo e Silas cantavam louvores à meia-noite. E eu nunca mais tinha lembrado. Mas uns 2 anos eu passei cantando aquele louvor. A tua fidelidade é grande. Fidelidade incomparável é. Nada é como tu. Bendito Deus, grande a tua fidelidade. Sabe, irmãos, eu não queria estar passando pela situação que eu estava. Eu estou contando porque ele me disse que eu sou Atos 29, porque eu não quero falar de mim aqui, mas é uma experiência que eu preciso contar. Eu disse uma vez, eu não compartilho minha casa com determinada pessoa. Sabe o que Deus fez? Ah, é, Marinha? Olha o coração. Ah, é? Vai compartilhar. Vai compartilhar. E foi muito difícil, mas foi a época que eu mais cantei. A tua fidelidade é grande. E eu cantava, sabe por quê? Para não murmurar. Tu já teve a experiência de quando tu canta, tu pensa alguma coisa? Não pensa, então canta. Talvez fosse por isso que Paulo e Silas cantavam lá naquela prisão. Talvez fosse por isso. Porque é lógico que eles tinham dores, é lógico que não era fácil, mas em vez de murmurar, eles cantavam, e eu cantava, e quando faltava, eu ficava rouca, eu assoviava, e eu cantava. A tua fidelidade é grande, incomparável é, bendito Deus, porque nós podemos não ser fiéis, mas Ele permanece fiel. Fiel, Mara. No meio disso tudo, Ele é fiel. Deus é fiel. E Ele traz o refrigério. E quando o refrigério vem, não é porque aquele período que não tinha o refrigério, não é porque Ele nos abandonou. Ele estava conosco. A nossa mente estava um turbilhão de coisa. Tem vezes que vem tanta dificuldade, tanto problema, tanta coisa, que a gente não sabe o que pensa primeiro. A gente não sabe o que organiza primeiro, a gente não sabe o que faz primeiro. É bem assim, a gente fica perdido, é assim. Mas vai na fonte. É 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, eu não sei quanto tempo. Mas passa. Essa mesma pessoa que me disse assim, eterno só a alma, problemas também não são eternos. Situações, elas não são eternas, elas passam. E Deus está conosco, nos moldando, te ensinando, me ensinando. Talvez eu pudesse pensar assim, mas eu preciso aprender mais ainda. Como a Mara precisa aprender. Só vai parar quando chegar no céu. E tem coisas que às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu não quero rodar. Senhor, não me deixa rodar. Eu preciso da tua direção, eu preciso fazer o que o Senhor quer. E quando Ele dá a direção, Moisés, ele não entrou naquela terra prometida, mas ele foi, eu não sei se foi assim, mas quando eu lia, eu imaginei ele no monte, contemplando aquela cidade linda. Moisés podia dizer assim, mas Deus, como o Senhor é injusto. Achamos a cidade, chegamos na cidade, só o povo vai entrar? Eu não. Mas ele não perdeu a salvação dele. Moisés era um homem de Deus, assim como nós somos. Eu não sei como tu está. Quem sabe, tu nem está passando por um deserto, mas alguém está. Mas creia, se tu não está passando por um deserto agora, eu não quero te desanimar, mas um dia tu vai passar. Todos nós passamos por esse deserto. Mas quando tu estiver lá passando, lembre-se, Deus está te ensinando. Como diz aquele louvor, Deus está te ensinando a ser forte. Nós não somos folhagens de estufa. Sabe a folhagem de estufa? Coloca lá, é criadinha na estufa, na temperatura ideal. Basta pegar um ventinho. Eu já trouxe folhagem para frente, tive que levar de volta lá para o fundo, porque ela murcha. Nós não somos.
Nós somos forte, um povo vencedor, um povo cuidado pelo Senhor, um povo que nos guia, um povo que nos orienta. Muitas vezes nós temos que dizer assim, ó, abre meus ouvidos, Jesus, abre para que eu ouça. Abre meus olhos, Senhor. Sabe aqueles 3 jovens na fornalha? Que diziam assim para eles, vocês vão ser torrados lá na fornalha? E a ousadia deles, saiba tu, ó rei, que o nosso Deus a quem servimos irá nos livrar, e se não nos livrar, mesmo assim nós adoramos ao nosso Deus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês e cuide todos os dias. Deus cuida. Deus cuida, a nuvem está aí. Ele cuida. Amém? Uma igreja que faz discípulos.